Teve uma pessoa comentando assim, como é que você cuida da questão do celular no canteiro de obra? Eu não consegui, na convenção coletiva de uns 4, 5 anos atrás, eliminar o celular no canteiro. É um problema, né? Mas nós conseguimos o seguinte, está na convenção, dizer assim, cada empresa cria seu mecanismo cultura de cultura de cuidar. Lógico, quando não é obrigação, é difícil você, porque um não usa, outro não usa, é difícil. Então, é um negócio que eu vou precisar trabalhar isso aí, conversar com todos os sindicalistas, mostrar para ele a importância da proibição do celular. Porque o celular hoje virou jogatina. E é uma distração, né? Além de econômica para o trabalhador, porque ele acaba gastando. Uma distração, que ele está no momento lá e daqui a pouco toca o telefone, é a filha, a esposa, a mãe que está ligando. E daqui a pouco o cara tá numa situação que ele não pode atender. É como no carro, né? Aí eu tive... O cara tá no carro, toca o telefone, é a sua esposa, eu vou atender e tal, daqui a pouco o cara bate o carro. Mas já tive uma discussão assim, conversa com um sindicalista. Sabe, um sindicalista me falou para mim, a maioria é a favor, mas eu falo assim, sabe o que é, Harold? Se ele tá com o celular na obra, ele denuncia as coisas erradas. Entendi. Eu falei, mas eu acho que não, é melhor denunciar ou ir morrer. Sabe? Então, são coisas que é tudo uma cultura. Então, devagarzinho, a gente vai sendo resiliente, conversando com as pessoas, para mudar o seu foco de pensar que o mais importante é saúde do trabalhador, é a vida. Olá, pessoal, eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. E hoje, um programa muito especial aqui diretamente do estúdio da Proteção, na Animaseg em São Paulo. O meu entrevistado é um grande amigo, um empresário que se preocupa há muitos anos com a segurança do trabalho. Haru Ishikawa, esse empresário que há muito tempo dedicou parte do seu tempo para as questões de SST. Depois da vinheta, conversamos com ele. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Tudo bem, Haru? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Tudo bom, Alexandre? Obrigado pelo convite aí. Estou muito feliz aí para estar podendo falar alguma coisa sobre SST na indústria da construção civil. Haru, acho que a gente se conhece há uns 20 anos. Eu não tenho bem a memória, mas a primeira vez que eu te encontrei, acho que foi um evento lá na Fiergs, em Porto Alegre. A gente estava lá num almoço e tal. E eu achei muito estranho. A gente estava lá falando sobre segurança e tinha um cara que era um empresário na minha mesa. E desde então eu te cito sempre que eu falo sobre segurança e falamos sobre a importância da preocupação que as empresas têm que ter. Eu te cito como um exemplo positivo de um empresário que se preocupa com o tema. E, por outro lado, eu faço uma crítica aos empresários de uma maneira geral que ainda não despertaram como deveriam para esse tema. Claro que o empresário está muitas vezes preocupado com o faturamento, com as vendas, com o mercado e tal, e a parte de segurança ainda não chegou diretamente. E a gente sabe você sabe muito bem que segurança também é desperdício de recursos. Você tem uma empresa que constrói residências, apartamentos e tal, e sabe quanto custa essa brincadeira também, né? Sim, senhor.
Alexandre, é o seguinte, é que, na realidade, eu sou empresário da construção civil, mas, em primeiro lugar, eu tenho que construir o prédio. Para construir o prédio, tem pessoas. Essas pessoas têm que ser bem cuidadas. Então, o meu olhar sempre foi de... não que veio a segurança porque nos anos começaram a passar. Eu estava preocupado com o trabalhador. Independente se era na área da segurança, ou se era na área da alimentação, ou na área do bem-estar para ele, ou um bem-estar familiar, ele que teria que ter fim de semana livre, hora extra muito pouco, porque você tem o teu limite de trabalho. Então, eu sempre pensei nisso aí. E no andar da carruagem, entrou esse negócio do SST. Por quê? Se você vê a história do SST, ele começou em 95 com a NR18, que é uma norma específica do setor da construção civil. Aí se começou a falar muito em para SST. o setor de segurança, de construção, né? Mais especificamente. Exatamente, de construção. Foi que pegou, a coisa pegou mais pesado, né? E pegou, e são coisas que pegaram que em 95 começou a sair também esse negócio do tripartismo. Perfeito. Entendeu? Que o governo, trabalhadores, empregadores teriam que estar unidos juntos. Por quê? Para a saúde do trabalhador. Por isso que ficou essa questão de SST. Tá, mas nós vamos voltar nisso aqui. Eu acho que tem muita coisa para conversar com você. Você foi presidente do Secons São Paulo, depois nós vamos falar sobre o Secons. Sim. Hoje ainda continua vice-presidente de Capital e Trabalho do Sinduscom. Você é um participante dos grupos, né, da discussão das NR18, você participou, trabalha em altura. Eu sei que aconteceu e continua acontecendo lá no Secons por sua participação. Você foi uma pessoa que trouxe fisicamente para o Secons, né, as reuniões do grupo do Ministério do Trabalho. Mas eu queria que a gente começasse... Você falou mais ou menos aí, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. A origem do Haru nessa questão, então, foi por uma necessidade, digamos, de valorização da sua equipe. A sua preocupação. Exatamente o que você falou, valorizar as pessoas. Então, você teria que dar oportunidade para eles trabalhar com segurança no canteiro de obra. Aí surgiu, isso aí foi em 2004, 2005. Foi lá na época que eu aí descobri que tinha CPR. Aí eu tinha um presidente do Sinduscom, que era o Arthur Quaresma Filho, que era Quaresma, que eu fui atrás no Sinduscom. Aí ele falou, não, você vai acompanhar a CPR, não sei o quê. Eu comecei indo CPR, só tinha eu de empresário, não tinha ninguém, nem no lado patronato, tinha um monte de trabalhadores. Tá certo? E governo também tinha uma equipe muito legal do governo, acho que era 3 ou 4, que dentro da norma já tinha um número, quantidade, e não começou assim. Então eu nunca consegui ter uma pessoa que me substituísse. Eu sempre trouxe. Porque é difícil, porque essa área, quando você fala... trabalho voluntário, né, Haru? Você não voluntário. ganha nada para isso. Nada, é só tudo voluntário. Se incomoda um monte. Mais de 25 anos de voluntário. Tem que participar de reuniões, às vezes meio exaustivas, às vezes chata e tal, e não ganha um centavo, né? Aí você começa... Aí fui no CPR, comecei lá, fui coordenador da CPR, depois fui para a Comissão Permanente Nacional, fui coordenador da CPN no Brasil inteiro, mudei a característica, pedi para o secretário executivo da CIT que eu ia rodar Brasil, rodei Brasil inteiro, todas as reuniões do CPN, nós fizemos o Brasil inteiro. Eu consegui. Por quê? Eu precisava de conversar com o pessoal do governo, porque o governo precisava liberar verba de transporte para os auditores. Sim. Tinha estado no Nordeste. Ia você e mais um grupo de pessoas. Que ia todo mundo. Todos os estados, né? Por quê? Isso aí, qual que era a minha maneira de olhar esse olhar? Era motivar as pessoas. Então, eu considero hoje como motivador de pessoas, de empresário, de trabalhadores, de sindicalista. Eu sou amigo de
todo o sindicato aqui do Você é Estado de São amigo Paulo. dos sindicatos dos trabalhadores, Todos. dos auditores fiscais. Não tem ninguém que fale mal de você. Você Eu tenho essa facilidade. figura Mas notável. eu sempre estou lutando por quê? Porque o foco do tripartismo é focar o trabalhador. Sim. Nós temos que cuidar desse trabalhador. Desse trabalhador que acorda 4 da manhã, 3 da manhã, que pega transporte público em estados igual para São Paulo. Sim, É uma loucura. Sim, sim. Essa é loucura. Depois eu vou te contar a história da pandemia que teve. Deve ter sido terrível. Eu era presidente do Seconce. Lembro. Na época, então, nós fizemos uma transformação aqui do estado de São Paulo. É um estado que a construção civil não parou. A área econômica da construção civil é o único no país que não parou. Entendeu? Loucura, né? Tudo isso é a confiança do governo do estado, a confiança do município de São Paulo para a estrutura que a gente tinha no Seconce. Então, isso aí ajudou muito, porque a gente é saúde e segurança do trabalhador. Né? Haru, você falou uma coisa importante e a gente tem que lembrar, vou dar um passo atrás. Antes da 95, o setor da construção civil ainda tem problemas, a gente sabe que tem problema, como todos os setores, mas era assim o bicho-papão, né? Todo mundo fala, porque a construção mata milhares e não sei o quê, aquela coisa que é uma atividade de alto risco, né? Vamos falar a verdade, é uma atividade de alto risco. Tem uma outra atividade de mão de obra, tem uma série de questões. Trabalha com trabalhadores também, questão cultural, uma série de coisas. Mas o que foi feito dentro do Ministério do Trabalho, com esses grupos regionais, né? Nos estados, eu nunca sei, o nacional é CPN. CPN. E tem o CPR. E os CPR, né? Os comitês permanentes regionais. Foi um exemplo que poderia ter sido seguido por outros setores. A construção civil deu um exemplo de grandeza, de reunir trabalhadores, empresários e o tripartismo na essência. Exatamente. Eu não vi, setorialmente, eu não vi nenhum outro setor... Claro, informalmente deve ter sido, mas a coisa foi formalizada. Em todos os estados tinha uma representação, onde sentavam para discutir os problemas as três bancadas, repetindo a CTPP, mas a CTPP era a nível nacional, geral, de outros problemas. Vocês conseguiram, na construção, fazer esse trabalho maravilhoso. Por isso que você começa a mostrar que mito é verdade. Eu lembro muito bem que em 95, quando foi elaborada a NR18... A 18... O setor da construção civil, nós, presidente do Sinduscon de São Paulo, tem que até botar a estátua para ele não questionou, aprovou textualmente a NR18, a norma de segurança. Já era tripartito ou foi uma... Estava saindo, engateando. Mas surgiu os comitês regionais, a ideia dos comitês regionais. Já estava na 18, as comitês regionais e nacionais. Ele estava dentro da norma. Depois nós tiramos, agora em 2000, tiramos da norma, sim. Entendeu? Ficou voluntário. Ficou voluntário. Só que, na realidade, o que aconteceu? Por que surgiu toda essa discussão grande? Porque eles diziam que o patronato não aderia à segurança saúde. E lá mostrou que o patronato foi a favor da assinatura dessa norma. Sim. Então, começa de lá. Então, às vezes, eles dizem que... Lógico, eu sou muito abnegado para essa questão de segurança, saúde e bem-estar do trabalhador, certo? Então, é importante. Então, se você começar a contar a história, que o setor da construção civil é o único setor que tem matriz de viabilidade para inserção de PCD na construção civil. Saiu aqui uma encomenda do Sinduscon São Paulo que o Seconce fez. Gastamos 2-3 anos. Depois, em 2019, eu, representante do Sinduscon, virei amicus curiae do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Fiz uma palestra para todos os ministros do tribunal. Por que nós fizemos isso aí?
Porque eles diziam o seguinte, por que a construção civil, o trabalhador do PCD pode trabalhar, eles fizeram uma matriz de viabilidade, e o outro setor não quer contratar o PCD. Você vê como é que é o negócio? Então, é um monte de coisa que está atrelado para o setor que existe uma maldade, talvez, né? Dizer que o empresário da construção civil não se preocupa com o trabalhador. O empresário muito preocupado. Eles talvez não expõem, como eu exponho. Meu discurso dizer o seguinte, investir em segurança não é custo. É lucro para a empresa. Esse é meu discurso. Todas as palestras eu falo isso aí. E é verdade. E todos os empresários, ele compactuam comigo. Então, às vezes, o pessoal fala assim, poxa, aconteceu acidente. Infelizmente, aconteceu. Por que acontece acidente? Mau uso do equipamento, mau treinamento do trabalhador, tá certo? Que é fundamental, e divulgação, a comunicação com a pessoa de ponta. Esse é o trabalho. A campanha é fundamental. Quando nós começamos essas campanhas que eu faço no Brasil todo, agora em CEBIC vai fazer campanha do dia 6 ao dia 10, Campate Nacional da Construção Civil. Então eu vou colocar vários temas, tem vários temas, desde doenças psicossociais, tá certo? Trabalho à altura. Vamos falar sobre a questão do máquinas e equipamentos. A Animaseg vai participar desse evento. Que a gente tenta todo ano mesclar as coisas importantes, tá certo? Hoje, o que eu estou sentindo? Até falei hoje, comentando com Casanova, dizendo o seguinte, caiu uma torre semana passada, aí caiu um guindaste semana retrasada. Lógico, todos os peritos estão trabalhando aí dentro para ver a causa do problema. Acidente. Né? Mas o que eu vejo? O equipamento é bom. O que eu estou percebendo é o seguinte, falta um pouco de comprometimento ou capacitação daquela pessoa que faz uma instalação de um equipamento tão caro, que custa 2, 3 milhões, e deixa 3, 5, 6 ajudantes montarem um equipamento que custa 4, 5 milhões. É inadmissível. Por que eu falo isso aí? Porque eu estou trabalhando muito com o Senai. O Senai é o maior parceiro que eu tenho de capacitar as pessoas. Então, a pessoa que vai fazer a montagem numa grua ou num guindaste, ele tem que estar muito bem capacitado. Ele não pode ter erro. Qualquer erro é fatal. Então, é esse o trabalho que a gente está fazendo. Ontem de construção de uma nova realidade. Aí, né? Nós fizemos uma campanha da Falha Zero, que o Gianfranco, você conhece muito bem, e o Basílio, que rodou o estado inteiro para fazer essa campanha. O que era a Falha Zero? Máquinas e equipamento. Não pode ter falha. Falhou, dá pepino. Então, era essa a preocupação. Então, eu fiz campanha ano todo. E vou fazer agora, em outubro, a última palestra aqui em São Paulo, para tentar chamar todo mundo aqui dentro. Então, a gente quer conscientizar, mudar um pouco de cultura, porque segurança e saúde é também um pouco de cultura. Lógico que concreto é importante, a forma é importante, a eletricidade é importante, mas para fazer isso aí também é importante. Então, essa era a função minha, de criar essa cultura. Quando vai fazer uma concretagem, será que a laje está muito bem escorada? Antes de entrar o concreto? Quer dizer, o engenheiro que está no canteiro de obra, além do engenheiro de segurança, do técnico de segurança, o engenheiro responsável do técnico verificou as escoras. Então, essas coisas, que é tudo uma cultura, você tem que E às vezes tem um detalhe, não é um custo, tem que investir milhões, não sei o quê. O dinheiro já foi investido. É detalhe de um treinamento, um checklist mais elaborado. Né? Ontem, nós estávamos no CPR comentando, teve uma pessoa comentando assim, como é que você cuida da questão do celular, do canteiro de obra?
Eu não consegui, na convenção coletiva de uns 4, 5 anos atrás, eliminar o celular no canteiro. É um problema, né? Mas nós conseguimos o seguinte, está na convenção, dizer assim, cada empresa cria seu mecanismo cultura cultura de cuidar. Lógico, quando não é obrigação, é difícil você... Porque um não usa, outro não usa, é difícil. Então, é um negócio que eu vou precisar trabalhar isso aí, conversar com todos os sindicalistas, mostrar para ele a importância da proibição do celular. Porque o celular hoje virou jogatina. Que e é uma distração, uma né? distração. Além de econômica para o trabalhador, porque ele acaba gastando. Uma distração que ele está no momento lá e daqui a pouco toca o telefone, é a filha, a mãe, a esposa, a mãe que está ligando, e daqui a pouco o cara está numa situação que ele não pode atender. É como no carro, né? Aí eu tive o cara está no carro, toca o telefone, é a sua esposa, eu vou atender e tal, daqui a pouco o cara bate o carro. Mas já tive uma discussão assim, conversa com um sindicalista. Sabe, um sindicalista me falou para mim, a maioria é a favor, mas eu falo assim, sabe o que é, Harold? Se ele está com o celular na obra, ele denuncia as coisas erradas. Entendi. Eu falei, mas eu acho que não, é melhor denunciar ou ir morrer. Sabe? Então, são coisas que é tudo uma cultura. Então, devagarzinho, a gente vai sendo resiliente, conversando com as pessoas, para mudar o seu foco de pensar que o mais importante é saúde do trabalhador, é a vida. Exatamente. Então, esse trabalho que a gente faz, Ale. Haru, tem um outro aspecto que é assim, a gente vê muita imagem de trabalhadores expostos a riscos. E normalmente são da construção, porque na verdade as empresas têm paredes cercando as atividades. Né? Então, provavelmente nas empresas também é muito comum acontecer algumas situações. E na rua, a gente está passando na rua, olha por um prédio, está lá um cara pendurado, às vezes nem é construção, é manutenção, está fazendo uma limpeza de fachada, umas coisas assim, e vai para a ideia de que, então, o volume de imagens que hoje circula nas redes sociais é muito grande, porque é o lugar, está tudo aberto, né? Uma obra não tem como cercar uma obra de 20 andares, né? Como é que vai fazer, né? Fazer uma fachada para cobrir? E fica exposto, né, também. A gente fala que a imagem de saúde e segurança da construção civil vai rapidinho para a mídia. Por quê? Ele esconde 2,20 metros de tapume. Tapume tem 2,20 metros. A indústria é cercada, como você falou. Sim. A construção civil é 2,20 metros. É um tapume, uma chapa de compensado. Então, nós mais expostos, né? Nós somos muito expostos. Então, isso aí também gera um monte de desconfiança no setor da construção civil. Por isso que a gente hoje mudar a cultura do filho do trabalhador da construção civil, que não quer trabalhar na construção. A falta de mão de obra hoje é grande obstáculo para nós, tá certo? Reverter essa questão aí não é fácil. Eles são bem remunerados, o trabalhador da construção civil é muito bem remunerado. Tá certo? Se você fizer uma comparação aí, você pode... Eu não quero entrar na área econômica, mas o setor paga muito bem, tá certo? Lógico, aí você tem esse lado, né? Que o trabalhador... Uma empresa que toca uma obra em 24 meses, ele tem muita especialização de serviço. Então, você tem a fundação, tem a estrutura, tem a alvenaria, então você vai contratando subcontratado para fazer serviço especializado. Aí o pessoal fala, não, a construção civil só trabalha com gato. Mas não é assim. É que na construção civil, para a empresa ser feita com uma gestão muito bem, ele tem que contratar serviço especializado. Então ele contrata a empresa de estrutura, tá certo? Ele são carpinteiros, armadores, ajudantes, que vai fazer o prédio em 6 meses. Esses caras são desligados e vai para outro canteiro de obra. Se você contrata hoje os custos trabalhistas para empresário, é impossível de a gente manter. Por isso que a gente acaba contratando subcontratada, porque ele vira um nômade. Ele trabalha na minha obra, faz a estrutura, daqui 5 meses ele trabalha na sua obra, vai fazer a estrutura. Depois ele vai para outra, mas ele mantém o teu poder de trabalho na tua empresa. Sim. Agora, a construção civil, a consultora, eu tenho que mandar embora. Isso onera de uma maneira muito grande que o custo trabalhista do Brasil
é uma das maiores do mundo. E a gestão desse terceirizado, porque não tem como não ter a terceirização de parte do processo, porque você, como você falou, se o cara, uma empresa construtora de construção, teria que ter muita obra para ter uma equipe. Exatamente. Porque assim, a gente sabe que o setor ele oscila sazonalidades, né? De repente deu uma crise no país, primeira coisa que para é as obras de construção, porque daí não tem crédito para... A gente sabe que tudo depende, é muito caro construir, né? E juros, essas coisas. E um problema é a gestão da terceirização, do terceirizado, né? Então, as empresas talvez esse seria um foco, não sei se essa é uma preocupação. Nós começamos, há uns 15 anos atrás, eu discuti com o governo, que o governo começou a pegar no pé das construtoras questão do trabalho análogo a escravo. Sim. O que era isso aí, na realidade? Era o subcontratado, o empreiteiro, que alugava uma casa e não fazia gestão daquela casa. E a casa era de uma maneira muito mal cuidada. Sim. Aí entrou, só que nós somos solidários na construção civil. Você contrata subcontratado, mas você é solidário. Claro, então você que vai pagar a conta. Claro, claro. Então entrou muita questão do trabalho análogo a escravo. Aí eu comecei a fazer uma campanha no Brasil, dizer o seguinte: todos os subcontratados que você tem que fiscalizar onde ele se hospeda. Sim. Os alojamentos... Isso aí semanalmente. Você sabe que minimizou o problema assim, de uma maneira... Grandes construtoras começaram a fazer isso aí. Por quê? Ele fiscalizava as moradias, área de vivência, fora do canteiro de obra, que dava o problema. Então, nós começamos a resolver, mas ainda nós temos esse problema. Então, as construtoras, é muito importante que ele crie na sua cultura da tua empresa, que fiscalize, que dê acompanhamento ao subcontratado, ao terceirizado, porque o terceirizado ele sabe contratar e sabe executar o serviço. Mas ele tem que saber que em 12 meses ele tem que pagar 13º e o 14º, que é a férias. Sim, então sim. Ele tem que trabalhar essa cultura de segurar o bem que ele ganha, tá certo? Para ele pagar o teu subcontratado. Então, é a briga com o sindicato. Então, o sindicato fala assim, a consultora não pagou. Não é a consultora paga, a consultora paga. Tá certo? Então, essa questão... No mundo inteiro, não tem esse negócio de 13º ou férias. Eu sou oriental. No Japão não tem isso aí. Sim. Você trabalhou, você recebe. O salário mensal... Lógico. Paga-se mais, paga-se mais. Sim. Eu acho que no Brasil, na hora que incorporar o 13º e as férias... São 14 salários, de vez de por 2 já dá um aumento de salário. Né? Mensalmente você ganha. Ganha mais. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Então, são coisas, lógico, que é tudo uma cultura isso aí. Eu não quero consertar o mundo, mas eu quero o seguinte, que o empreiteiro receba seu salário bem remunerado, que pague seu trabalhador de uma maneira muito correta e que todos os direitos trabalhistas ele tenha. Não é porque ele é empreiteiro, aí tem assim, quebra muito gato. Você vê as conversas dos pastores. Por que quebra? Quebra porque não tem planejamento. A empresa, hoje, muito subcontratada, o escritório dele é um carro. Ele para na frente da obra, a contabilidade dele está lá. Eu costumo dizer que tem aquele cara que é o... Ele tem uma Santana Quantum, que ela sabe, Exatamente. uma escada em cima. Ele, o filho dele, mais 2 caras que vão fazer lá, botar o azulejo, né? É mais ou menos... Esse cara é uma pequena empresa, o cara E ele é especialista em azulejo, vamos dizer, esse cara aí, né? Mas desse cara, muitas vezes, se não tem uma gestão... Agora, voltando para a questão da segurança, porque você falou muito das questões econômicas, que eu acho que é importante, mas se não tem uma gestão da empreiteira, digamos, como é que você chama? A incorporadora, né? Que faça... A incorporadora, a construtora e subcontratada. Exatamente. A construtora que vai gerenciar esses vários fornecedores, ela tem que ter uma ação
de fiscalização, de treinamento, de sensibilização para os aspectos de segurança. Daí EPI, a questão de, né, o uso de procedimentos dentro que respeitem o trabalho em altura, essas coisas, né? Na realidade é o seguinte, quando você trabalha na construção civil, se você entrou, você tem que gostar. Existe a parte técnica, tá certo? Que tem um engenheiro responsável, o diretor técnico do canteiro de obra, mas tudo isso aí tem que ter um diretor de responsável de SST. Tem que ter um engenheiro de segurança, um técnico de segurança. A norma pede isso aí. Então, a gente que tem que tratar a área de SST como se você está construindo um prédio. Não dá para dissociar os dois. Não dá para separar. Por isso que é a preocupação muito grande. Hoje, eu posso falar de mão cheia hoje, que aqui em São Paulo, grandes incorporadoras, grandes consultoras, estão seguindo uma metodologia muito correta. Lógico, até acontece acidente, alguma coisa, mas eles estão muito mais conscientes nessa questão da SST. Lógico, tudo isso ajuda. Você tem uma revista proteção. Muitos empresários lêem essa revista, porque lá tem coisas boas para você jogar no canteiro de obra. São essas informações importantes. Hoje a leitura é importante, hoje a comunicação é fundamental para a gente, tá certo? Então, palestras, esforços. Eu tenho muita preocupação hoje de pequenas empresas, são as que fazem manutenção. Por quê? A informação não vai para ele. Como pegar essas pessoas? Isso eu discuto muito com o Ministério do Trabalho. Como é que a gente vai chegar na ponta? Aquele cara que está fazendo... O cara da Santana. Exato, o cara da Santana. O cara está fazendo uma... Que não é nem do cara da construção, é o cara da manutenção. Ele vai limpar a janela lá. A gente que entende um pouco de vai construção... Vai no condomínio, faz um precinho bem baratinho, não tem ART, não tem não sei o quê. Aí você vai andar na avenida, tem vários postos de gasolina. Todo mundo arrumando fogo. Aí você coloca aquele andame com rodinha. É proibido. Aquele lá vai ter um acidente. Pode ter um acidente fatal, mas pode ser um acidente grave. Sim. Você entendeu? Então, a gente não está escolhendo o tipo de acidente. A gente está falando muito sempre de acidente fatal. Mas existem pequenos acidentes que é um prejuízo para o país e para a empresa. Então, nesse sentido que eu acho que SST... hoje, Brasil, a gente pode falar, nós temos vários eventos aqui no Brasil sobre isso aí, eu acho que tem que agradecer o Brasil por ter gente capacitada cuidando dessa área, entendeu? O Seconce tem, inclusive, o prêmio Seconce, que é um belo de um projeto, né? Que só ali já tem várias empresas fazendo coisas maravilhosas aqui no estado de São Paulo. Eu não sei se o prêmio Seconce é só estado de São Paulo, né? O prêmio Seconce é estado de São Paulo. Estado de São Paulo. E eu sei que tem muitos trabalhos inscritos. Hoje... não é agora que vai ser? Quando é que vai ser? Agora, no dia 20 de outubro. 20 de outubro, 20 de outubro é o nono prêmio Seconce, que nós paramos um pouquinho na época da pandemia, 2 anos, mas é um prêmio que realmente o pessoal preocupa muito em ganhar esse prêmio. Esse ano teve mais de 100 canteiros de obra que concorreram. Que legal. Você entendeu? E ano passado só foi mais em torno de 1.200 pessoas. E esse ano também vai nesse número que vai ser aqui no Allianz Parque. Tá certo? No ginásio do Palmeiras. Não no estádio. No estádio. Lá eles têm um espaço para eventos. Que né? legal. E vai ser agora em outubro. Eu sei que a banca já julgou todo mundo, já escolheu todo mundo, só que vai ser a entrega do prêmio. Que entendeu? Legal. Isso que é. Por que foi criado esse prêmio há uns 15, 16 anos atrás? A gente falou 9, mas... porque houve paralisação, porque a gente motivar um pouco as empresas. Que você faz coisa boa para o setor. Que você os bons exemplos têm que ser seguidos, né, Haru? Tem que mostrar o que você faz de bom. Esse é tudo. Não custa barato esse prêmio. Mobiliza todo o Seconce, mobiliza todo o Sinduscom, você entendeu? Mobiliza todas as empresas aqui do estado de São Paulo. Ainda nós não chegamos a outros estados ainda, mas em São Paulo aqui está firme e forte.
Não, o CB podia copiar isso aí, fazer um nacional, né? Aí deixa para ele dar os políticos. Eu já trabalho nos bastidores aqui. Claro. Nossa presidente gosta desse prêmio, então legal. Incentivam muito para a gente a trabalhar. Então, eu estou já nono prêmio, eu estou junto com o pessoal e trabalhando em conjunto. Né? E tem time. Eu tenho um time lá. Gente boa, mas um melhor que o outro. Não dá para dizer quem que não é, quem não é. Inclusive, pessoal... nós temos até um ex-auditor fiscal aposentado que dá assessoria para nós, é o meu consultor. Então, nós temos um time muito bom. E quanto mais necessário ter, a gente vai contratar. Isso é importante dizer. A gente não vai parar por aí. A gente quer melhorias contínuas. Melhoria é contínua. Segurança tem que ser contínua. Esse é o brilho nos olhos quando eu falo em fazer melhoria contínua, entendeu? Não, você claro, você hoje não está como presidente do Secons, mas você fala o seu nome, todo mundo reconhece o seu trabalho. Você nos bastidores tem feito um trabalho fantástico e é uma obstinação sua essa preocupação de melhorar. E você falou antes, vamos resgatar aquela questão da pandemia, que eu acho que era legal, você falou, que foi assim, realmente, algumas coisas foram estranhas na pandemia, e a construção civil continuou. Muito doido isso, né? Porque só funciona, não tem home office na construção civil, né? O que aconteceu? Fica em casa, né? Como é que faz? A gente tinha mais de 60 e eu não podia ficar correndo o risco de pegar Covid. E nós começamos, aí veio a questão do Covid e a gente não sabia nada. Mas o Secons era saúde. Então nós estruturamos tudo. Todos os médicos do Secons se engajaram para o quê? Fazer teste. Aí uma das coisas que determinei lá dentro do Secons, que todos os testes que era feito ao trabalhador teria que ser feito com teste clínico. Não é só teste de farmácia. É olhar o trabalhador, fazer um tratamento, fazer um exame, fazer uma consulta com ele, orientar esse trabalhador, orientar a esposa dele, os filhos, o vizinho. Esse era o trabalho que nós fizemos. Tudo. Aí, a coisa que surgiu. O Secons é conhecido, mas Secons, como está na convenção coletiva, eles recolhem um percentual de valor do trabalhador para se associar ao Secons, para receber todos os benesses do Secons. Odontologia, consulta, médico, tratamento, tudo isso aí. Só que muitos empresários não conheciam o Secons. Você vê, eles pagavam a conta no fim do mês, mas da construção. Só da construção. Nossa. Aí eu vi que vários empresários procuraram a gente depois. Não, eles também queriam fazer teste. Não tinha outro lugar. E eu Secons. Ia no Secons aqui na França Matarazzo, só falando em São Paulo, ele ficava assustado com a estrutura que a gente tem lá. Então era presidente de consultora que ia lá fazer teste, fazer ele, pessoa física, ir lá. Tá certo? Primeira vez que ele entrou no Secons. Muitos ligavam para mim, se podia dizer, lógico, pode todo mundo, vai lá, não tem problema. E naquela época lá, lógico, todo mundo que é associado ao Secons tem uma carteirinha, porque a consultora pagou e tal. Mas tinha gente que não tinha nem carteirinha, nada, mas ia lá, a gente tem que cuidar dele, porque era um trabalhador, mesmo sendo dono da empresa, também é trabalhador. Era a vida também. E além disso, como a gente é a Organização Social de Saúde, a gente cuidava de hospital e de AMES e outras unidades. Mas na assistencial, que é o meu caso que você está falando, então começou várias nuances dentro do setor. A gente se uniu, o Secons, Sinduscom, Sintracom, Secov, Abrainc, todas as unidades de construção civil, para cuidar o que fazer com o setor. Então, nós criamos um fórum permanente. Eu, como presidente do Secons, presidente do Sinduscom, presidente do Sintracom, presidente da Abrainc, todo mundo. A gente fazia reunião todo dia, 17 horas, 16 horas. Todo dia. Para criar panfleto, criar orientação, para pedir máscara,
para álcool gel, pedir a doação, não sei como fazer isso aí, tudo. Nós colocamos. E depois também o pessoal da construção civil queria conversar com o governo do estado e o governo do município, logo em seguida. Nós não paralisamos. Por quê? Todos os protocolos sanitários foram feitos pelo SECONSE para dar garantia ao trabalhador. É questão de distanciamento social, transporte público, como fazer, orientar as empresas que não liberassem o trabalhador às 17 horas, liberassem em horas alternadas, 14 horas, 13 horas, 12 horas, para não ter acumulação. Então, tudo isso aí era no fórum que a gente discutia. Que legal. Esse fórum foi um negócio tão bacana, porque eu brinco até hoje, eu, o Odair, que é ex-presidente do Sinduscom, o Ramalho, nós fizemos um negócio, esse fórum. Um dia que você falar com o Ramalho, você pergunta do fórum. Todo dia a gente falava. Poxa, vamos criar um folder para distribuir por todos os canteiros de obra, dizendo que ele tem que lavar a mão, ele tem que ir para sua casa. Informação para ele. Era uma bagunça. No começo da pandemia, ninguém sabia o que fazer. Sabia nada. E os médicos do SECONSE também não entendiam muito o que era. Sim, era ninguém COVID. Sabia, né? Mas todo mundo se engajaram. Então nós fizemos, e não parou. Aí eu sei que ligou vários Sinduscom para mim, vários sindicatos ligaram para mim do estado, do Nordeste, dizendo, pô, já que eu não consigo. Outros estados. Outros estados ligaram para mim, como é que você consegue? Falei, não conseguimos nada. Simplesmente nós estamos fazendo o que deve ser feito. Uma gestão do problema. Do problema. Né? E o governo entendeu, não parou. E depois de uns 20 dias, o stand de venda estava fechado. Aí começaram a discussão do próprio Secov, né? Trabalhando para liberar a área comercial para começar a vender também. Ele pediu também que o SECONSE fizesse algum protocolo, nós acabamos fazendo, e a área de vendas foi liberada tudo. Todos os stands de venda foram liberados. Então foi o primeiro setor que voltou à normalidade. Normalidade total. Então foi isso que aconteceu. Mas a gente tentou cuidar. E nem por isso o índice de pessoas atingidas... aumentou, não foi um setor que teve, eles não cumpriram as regras, morreram tantos trabalhadores. Exatamente. Eu acho que não foram tão afetados também, né? Porque era basicamente gestão, né? Então, eu comentei, inclusive, com você, que SECONSE São Paulo é uma SECONSE diferente, porque ele é assistencial da construção civil, mas ele virou, em 98, Organização Social de Saúde. Sim. Então, nós administramos 6 hospitais Vocês têm vários hospitais, né? Hospital da Mulher, também é nossa. Então, a gente cuida desses hospitais e ambulatórios médicos, a gente cuida também. Aí, nessa discussão, o governo do Estado, tem aquela discussão de governo do Estado, governo federal, você percebe, nem quero comentar briga sobre política isso. Que não entra para nós. Mas eles procuraram o SECONSE, se SECONSE poderia, o Estado procurou a gente, se poderia, dentro de uma licitação, se a gente conseguia fazer a gestão de hospital de campanha para eles. Então, 2 hospitais de campanha do Estado de São Paulo, o Ibirapuera e do Heliópolis, o SECONSE ganhou a licitação e nós que administramos. Então, nós fizemos o hospital de campanha aqui do Ibirapuera, se não me engano, 7.400 metros quadrados, nós fizemos em 20 dias. Então, a China faz em 5 dias, vai ficar em 20 dias. Mas salvamos aí, no hospital de Ibirapuera, eu creio, assim, mais ou menos em torno de 6.500, 7.000 vidas. Por quê? Por que eu falo que salvei? Quer dizer, salvamos. Porque lá, quando entra no hospital de campanha, a pessoa vem entubada. Então, ele tem 2 caminhos. Grave já, óbito ou... Então, ele vem tudo... E nós não cuidar desse negócio. Aí, respirador, tudo, nós cuidamos, salvamos. Heliópolis, mesma coisa. Nós talvez salvamos em torno de 3.500 pessoas. Então, são coisas que dá muita satisfação para a gente que estava do SECONSE, toda a diretoria nossa do SECONSE, aos funcionários, todos, né? Então, só tem que agradecer, porque ninguém mediu esforço. Então, são 2 coisas diferentes. É construção civil, que tem assistencial, e tem a Organização Social de Saúde, que nós não esquecemos também. Então, a gente cuidou do trabalhador do Estado inteiro, que não era da construção civil, e trabalhador da construção civil diretamente na assistencial. Então, esse é o trabalho que nós fizemos. E a gente tem orgulho de ter feito isso aí,
Porque isso vai ficar marcado na história do Seconce e da construção civil, do Sinduscom, do Secov, da Abrainc, né, de eles terem feito um trabalho legal. E com agilidade, né, Harold? Foi Porque muito esse era, naquele momento, tinha que ser gente séria. Exatamente. Com capacidade técnica, que o Seconce tem, vocês gerenciavam já os hospitais, já sabiam, tinham relacionamento com o médico e tal, e tinha que montar, porque a contrata agora, tudo bem, montar um hospital lá, fazer o prédio mesmo improvisado, aquelas tendas e tal, isso é de menos, o problema é a parte de gestão da equipe. Nós contratamos 800 pessoas aqui no Hospital Ibirapuera. Nós tínhamos um departamento de RH para cuidar de médico, de enfermeiro, de pneumologista, são várias modalidades que a gente precisava contratar. Da segurança. Mas vocês já sabiam contratar, porque vocês contratavam para os hospitais que vocês gerenciavam, né? O duro é naquele momento lá que todo mundo estava escondendo por causa da Covid e trazer gente para trabalhar. Sim, as pessoas não queriam ficar... Exatamente. Então, essas pessoas que vieram trabalhar conosco, de frente. Eu tenho que agradecer eles também. Porque salvaram as vidas. Salvaram as vidas. Eles deixaram, cuidaram. Tem gente, eu fiquei sabendo depois, tinha médico que tinha esposa grávida em casa, ele não ia embora para casa, morava para não contaminar a esposa. Dormia em hotel. Eu fiquei várias pessoas para cuidar de pessoas com Covid. Não, os profissionais de saúde. Nossa. Aliás, esse reconhecimento a gente ainda não fez, o Brasil não fez, a gente falou muito e tal, o pessoal batia palma, né? Mas passou o negócio e tá aí. Esse cara, muita gente morreu, né? Em alguns hospitais, no início e tal, por falta de orientação. E faltou esse reconhecimento. Exatamente. Vocês aqui em São Paulo tinham... Quantos leitos desses 6 e mais esses 2? Eu acho que esse do Ibirapuera tinha mais de 250 leitos. Mas dos 6 que vocês... Os tradicionais vocês já tinham ali. E lá uma parte atendia também o Covid. Atendeu o Covid. Então, nós tínhamos 5 hospitais públicos na época, né? Uhum. Mas hoje nós estamos no Hospital da Mulher também, que é o antigo Pera Python, que é um PPP que nós estamos administrando aí, que são mulheres que entram lá na parte de oncologia, né? Então é um trabalho muito assim gratificante para a gente. Com certeza. E o trabalho que a política que a nossa presidente fala, né? Tratamento humanizado do paciente e dos colaboradores. Esse é o papel nosso. Cuidar do colaborador como você cuida de você mesmo. Uhum. Então isso é importante, porque aí eles fazem um trabalho cuidadoso com o paciente. Então, esse é o trabalho que nós fazemos, entendeu? Raul, tá muito bom o nosso papo, mas nós vamos... combinei com você um tempo aí, eu sei que você tem um compromisso na sequência, e eu queria que você fizesse uma projeção de como você vê a segurança do trabalho, especialmente na construção civil, nos próximos anos aí. Nós temos desafios. A construção civil está evoluindo muito, né, tecnologicamente, trazendo novas formas de construção, mecanizando não, automatizando alguns processos, mudando, monta embaixo, depois leva para cima, né? Antigamente construía tudo, hoje em dia pega lá, faz toda a estrutura embaixo, leva... Então, muita tecnologia, muitas modificações, e isso acaba impactando na questão da segurança, melhorando em alguns aspectos e criando novos riscos, porque é só questão, mas também administrar. Como é que você vê isso? Eu acho o seguinte, que não tem saída para o setor da construção civil se a gente não trabalhar com a industrialização. Por quê? Primeira coisa, nós não temos mão de obra. Então, vai faltar, daqui 10 anos, a mão de obra vai ser muito mais escassa do que hoje. Primeira coisa. Segunda coisa, capacitar pessoas para cuidar da área de SST para produto industrializado. É outro processo, né? Então, hoje, nós temos um grupo de trabalho dentro do governo, que é o tripartite, que é a Comissão Nacional Tripartite Temática, CNTT, que cuida da norma regulamentar 18. Então, o que eu acho que vai acontecer nesses próximos anos? A gente tem que debruçar em cima disso aí, acompanhar o processo construtivo novos, fazer treinamento,
tá certo? Envolver entidades como o Senai, SESI no Brasil inteiro, tá certo? Eles são muito parceiros de toda a construção civil e de toda a indústria. Não precisa falar o Senai São Paulo aqui, a gente só tem que agradecer o SESI aqui de São Paulo também, que é nosso parceiro. Então, eu acho que são coisas muito interligadas à industrialização, à nova tecnologia, tá certo? E capacitar pessoas para esse trabalho. Lógico, a gente fala assim, hoje, por que falta pedreiro? Porque o pedreiro fica um nome pejorativo, então é melhor colocar assentador de tijolos ou assentador de forma de madeira, tirar esses nomes pejorativos. É uma ideia que está surgindo aqui no estado de São Paulo, que eu acho que vai para o Brasil todo, mudar o significado do nome pejorativo para o trabalhador da construção civil. Mudar a questão da industrialização. Não tem saída para a gente. Porque o mundo inteiro está os Estados Unidos há muitos anos é totalmente paredes são, né? É lógico que é diferente. Drywall, essas coisas, né? A gente tem muita do tijolo ainda. Mas tudo isso aqui é uma cultura. É cultural. Porque você vai pegar um brasileiro para comprar um apartamento de 2 milhões para drywall, ele quer tijolo. Ele quer tijolo. Então é tudo uma cultura. Então por isso que vai ser industrializado. Eu acho que é um trabalho incessante para os técnicos aí. Nós temos a Escola Politécnica de São Paulo, que é ao concurso nessa parte aí. Então, eu acho que próprio Sinduscom, nós temos um comitê de tecnologia, que é CTQ, que eles são linha de frente em qualquer área. Então, tenho certeza que eles estão estudando já esse trabalho para realmente desenvolver a parte de industrialização. E eu vou trabalhar em cima de um monte de gente para que, na industrialização, como a gente vai cuidar, vamos tratar SST. Então, nós temos que treinar os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança para isso aí. Então, eu acho que é um trabalho... o mundo é redondo, ele gira bastante. Então, a gente tem que acompanhar a evolução. Eu vejo, tem algumas empresas que estão fazendo o metrô aí, que eu visitei aí com o Antônio Pereira, com o Basílio, eu fiquei impressionado com a alta tecnologia que eles têm de controle de equipamentos de EPI. Como é que eles controlam o capacete do trabalhador? A distância de 2 quilômetros, ele sabe quem está usando capacete ou não está, quem está usando luva ou não está. Então, eu acho que todo mundo vai precisar de partir para isso. Tecnologia, e vocês vão dar informação direta sobre isso aí. Eu acho que não tem outra saída para nós, entendeu? Mas é o seguinte, sempre costumo dizer, invista em segurança, que dá lucro para a tua empresa. Por que quando eu falo dá lucro? Porque ele não dá prejuízo. Sim. Porque se acontece um acidente o acidente gera... A ação regressiva vai engolir você, fecha a tua empresa. Então, você tem que se preocupar muito com essa parte, entendeu? Então, essa é a minha visão que eu tenho, tá certo? Enquanto estiver vivo... Você está otimista? Eu estou otimista pelo seguinte, o Brasil é muito grande. Eu sei que eu não gosto de... Meu filho, que não está aqui, que mora fora do país, ele falou assim, que, pai, não fica assistindo muito negócio de política não, viu? Não, eu estou falando de segurança. Vamos falar assim, cuida das coisas que você está cuidando. Exatamente. É ele que ele falou. O que você consegue interferir, né? Exatamente. Faça o seu, né? Exatamente, que você pode falar e você conhece do assunto. Entendeu? Coisa que você não conhece, liga distante aí por enquanto. É isso aí, né? Haru, muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito bom conversar com você. Você sempre com uma lucidez e um orgulho que eu tenho de ser seu amigo há muito tempo, né? A gente conversa muito sobre essas questões e o orgulho de saber que você é uma pessoa, apesar de estar na posição de um empresário, representando esse lado da sociedade, você tem essa visão de um prevencionista. Você é quase um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um médico do trabalho. Você tem isso no sangue, né? Isso é muito bom perceber. E você, quando fala disso, você fala com um brilho no olho. Isso que é muito importante, né? Eu queria dizer que setor da construção civil, o Estado de São Paulo, 61 anos atrás,
quando foi criado o Seconce é para ser utilizada pelo trabalhador da construção civil. E todo o setor da construção civil pode ser usado, área de segurança, todo mundo. Então, quando eu vejo evento lá dentro, que não foi feito por mim, mas que foi feito por outras empresas, eu fico feliz. Tem um espaço lá. Aquele espaço é para nós, entendeu? E o setor da indústria da construção civil, o Sinduscon São Paulo, tem um privilégio de ter um Seconce do lado dele, que cuida da saúde e de segurança, você entendeu? E sempre vai estar junto, fazendo o melhor. O bem para o trabalhador. Isso que é. Porque o bem maior nosso é o nosso patrimônio, é o nosso trabalhador. Ele é patrimônio nosso. Se a gente cuida dele direito, com certeza ele vai, milhares de anos, vai trabalhar com maior felicidade dentro do canteiro. Entendeu? Eu agradeço o convite, Alexandre, mas conte comigo. Eu estou à disposição para sempre que precisar. Estou junto. Eu fui na tua feira lá, fiquei maravilhado com a maneira que eu rodei a feira inteira, cumprimentei todo mundo, mas é gostoso, porque, lógico que a gente não tem tanto tempo assim, mas é gostoso a gente estar junto com essas pessoas aí, entendeu? É isso que é legal, tá bom? Muito obrigado e conte comigo, tá obrigado, bom? Haru. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Proteção Tendência. Tá bom. Pessoal, a gente conversou com essa fera, Haru Ishikawa, que é um engenheiro civil, empresário, gestor das questões de segurança do trabalho dentro do setor da construção civil, uma liderança importante desse país. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá, tchau, tchau.